Boa noite a todos, boa noite, queridos companheiros de caminhada. Chegamos ao mês de dezembro. Dezembro é o mês que nós comemoramos o nascimento do nosso Mestre Jesus. O mês de dezembro é o mês mais amoroso do planeta. Os homens ficam mais fraternos, solidários, amorosos. Em muitos corações de muitos homens do nosso planeta tocam o sino da esperança. Kardec, na questão 625, fez uma pergunta aos espíritos: qual o exemplo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? E os espíritos rapidamente responderam: vide Jesus. O nosso mestre veio à Terra e nos brindou com muitos exemplos de conduta, de discernimento, nos mostrou os seus passos. E durante todo esse ano eu fiz um questionamento a mim. E eu convido a você também para fazer esse questionamento. Jesus nos chama a quê? E nós convidamos o nosso companheiro de jornada, espírita, Carlos Abranche, para compartilhar conosco esse questionamento. Carlos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estarmos em nossa fraternidade. E a diretoria executiva da Fraternidade Paulo de Tarso deseja a todas as famílias um feliz Natal. Um Natal recheado de esperanças, de fé, de amor. Que na noite de Natal, Jesus possa ser um dos membros da ceia de cada um. Que ele possa estar não só na noite de Natal, mas todo o ano vindouro. Que 2021 venha repleto de novas esperanças. Feliz Ano Novo. Que Jesus possa estar conosco sempre. Abraço fraternal no coração de todos. Boa palestra, boa reflexão. Um abraço. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tchau. Olá, amigos, boa noite a todos. É muito grande a minha felicidade de poder estar compartilhando com vocês aqui desses minutos de uma reflexão que sempre soa para nós como um oásis no deserto das indiferenças humanas. Toda vez que podemos falar de Jesus, que podemos falar das belezas sagradas da vida à luz da doutrina dos Espíritos, sentimos-nos estimulados, motivados, para podermos fazer um trabalho que possa nos remeter ao melhor de nós mesmos. Porque é o melhor de nós mesmos que está sendo pedido pelas forças do alto para contribuirmos com a humanidade nesse momento de transição. Estamos rumo a um ambiente de regeneração dos nossos sentimentos, de reorganização, de ressignificação dos nossos objetivos na vida. E quando entramos em contato com os desafios propostos pela visão espírita de viver, sentimos-nos devidamente acolhidos pelo alto, sobretudo pelo Cristo, o Espírito Verdade, que acompanhou muito de perto a codificação da doutrina dos Espíritos, deixando, quando sentia necessidade, o seu recado mais próximo, mais direto ao codificador, quando não muito, usando bastante as figuras dos seus trabalhadores, os seus organizadores, da grande equipe espiritual que trouxe a doutrina espírita no sua proposta de codificação, para permanecer conosco para todo sempre. E agora que nos aproximamos dos 200 anos, faltam ainda alguns anos para chegarmos lá, vai ser só em 2057. Então faltam aí 30, 40, 50, faltam 37 anos para chegarmos lá. Mas 37 anos pode ser a sua idade, hein? Que está aqui nos acompanhando nessa fala. Pode ter certeza
que mais 37 anos na sua idade de agora, você vai estar em plena atividade psíquica, em plena maturidade, para ajudar, lá em 2057, o fechamento de um ciclo de 200 anos de implantação da codificação kardeciana por Allan Kardec. E nós outros que já temos uma idade um pouquinho mais avançada em relação a esses 37 anos, estaremos lá batendo quase nos 100, mas estaremos firmes e operantes, trabalhando naquilo que a gente sente que é o maior dos convites que o Espiritismo nos faz: a promoção integral, diária, constante da nossa autotransformação. Essa transformação pessoal que nos empodera, que nos trabalha, nos burila a coragem, nos burila os sentimentos de paciência, de tolerância para com as diferenças do caminho, nos ajuda a entender melhor aquele outro que não nos aparece com a devida simpatia. Ganhamos forças para uma compreensão mais ampla. É o Espiritismo que nos traz, que nos educa a alma para a gente poder chegar nesse estágio de sermos legítimos trabalhadores da luz, estudantes do Cristo, parceiros de caminhada dos benfeitores espirituais. Pode ter certeza que Deus, nosso Pai, não vai nos pedir nada além das nossas forças para essa jornada. Mas pode ter certeza também que Ele vai pedir todas as nossas forças. Por isso que precisamos entender o que temos a oferecer. Quais são nossos atributos? Quais são nossas competências, habilidades, virtudes para trabalharmos no campo do bem? E não me venha com essa história de que não tem virtude nenhuma, eu estou aqui porque estou sofrendo muito, uma ova. Ninguém reencarna sem algo de bom para oferecer. Só que chegou a hora da gente olhar para a matriz da Boa Nova, que é o Evangelho, para entendermos quais são os recados que essas páginas sagradas do bem têm a nos dar para os dias de hoje. Ao estudarmos o Espiritismo, temos aprendido que essa mensagem a cada dia ganha em atualidade, ganha em presença. E se soubermos extrair da letra o espírito da mensagem, estaremos sintonizados com o Cristo, o grande mentor de todos nós, a orientar todos os seus colaboradores. A começar dos apóstolos, lá de trás, que deixaram anotados nos seus manuscritos, nas suas cartas, também chamadas de epístolas, as mensagens que servem para a dinâmica própria da modernidade, da contemporaneidade dos nossos dias. Outro dia, vasculhando as páginas do Evangelho, percebi que os apóstolos que acompanharam Jesus e que depois deixaram suas anotações, o fizeram através de verbos. Jesus deixava recados através de verbos operantes, verbos ativos. Se não vejamos, o semeador saiu a semear. Olha o verbo sair. Pedi e obtereis. Outro recado de Jesus. Pedir é um ato de... é um verbo de ação. Outros verbos que vão nos acompanhando. O senhor da vinha sairia e chamou. Você olha quantos verbos estão. Chamou os seus servidores e lhes entregou 2 talentos, 5 talentos, 1 talento. Então são verbos que nos colocam em prática, nos colocam durante a caminhada. Além do semeador que saiu a semear, um homem caminhava de Jerusalém para Jope. Está lá a parábola do bom samaritano. Quando aquele, depois de 2 terem passado e não terem feito nada, ele apeou do seu animal, aproximou-se, ouviu o que o homem machucado, ferido pelos malfeitores, tinha a dizer, passou-lhe os ungüentos para diminuir-lhe a dor, colocou-o em cima do cavalo, levou-o até uma estalagem e disse: está pago aqui a hospedagem e amanhã eu volto, e se ele gastar alguma coisa além do que eu lhe paguei, eu lhe pago também para completar. Gente, quantos verbos ativos de ação, provando para nós
que a nova identidade do homem no Evangelho do Cristo é a identidade do movimento. Não podemos ficar parados. Se você quer conquistar o teu espaço na dinâmica da regeneração, movimenta-te, levanta-te e anda, como disse o Cristo. Chegou a hora de nós trabalharmos a nossa própria redenção. E a nossa redenção se trabalha quando a gente colabora para que outros que estão sofrendo mais do que nós também se redimam, encontrando uma dinâmica nova, dinâmica do movimento, para que eles possam se identificar com a mensagem do Cristo, que está impressa no Evangelho. Esse é o tempo da modernidade. Não dá mais para ficarmos esperando. Temos que sair a semear, mesmo sabendo que não temos tudo para oferecer. Mas um dia não nos foi ensinado que era preciso que nós fizéssemos a nossa parte, que a outra parte, o céu, nos ajudaria? Então aí está o recado. Se nós estamos aqui para fazer aquilo que podemos, com todos os recursos que temos à disposição, evidente que naquilo que faltar a nossa carga de possibilidades, a espiritualidade superior vem e nos completa. Haverá de chegar o momento em que compreenderemos, na sua devida dimensão, a grandeza incomensurável das coisas. E aí a nossa prece vai ter a força de ser atendida de forma integral. Pense o seu pedido para os seus amores, para os seus afetos, para aqueles seres que estão sofrendo tanto que te provocaram uma compaixão. E pelo fato de você estar em sintonia com a lei de amor, a tua rogativa, a tua oração é atendida integralmente. Chegaremos a esse estágio a partir do momento em que nos sintonizarmos plenamente com os desígnios divinos. E é para isso que estamos estudando, é para isso que estamos caminhando, é para isso que estamos enfiando a cruz no chão das possibilidades. Porque essa é a grande verdade. A cruz do espírita não tem ninguém. Para nós espíritas, Jesus não está preso ao madeiro. Jesus está circulando entre nós. Ele vem aqui, me dá um abraço, observa onde estão as minhas lacunas. Ele entra dentro da casa espírita Paulo de Tarso, entra dentro da casa espírita Divino Mestre, seja onde for, caminhando com aquela alegria que lhe inunda o rosto, tocando-nos, nos estimulando a termos mais entusiasmo para com as coisas. Esse é o Cristo do espírita, que não sangra pendurado numa cruz, porque a cruz do espírita está vazia. A cruz do espírita é uma espada fincada no chão. Porque toda vez que nós fincamos uma arma no chão, a guerra acaba, gente. E se olharmos para a cruz, a grande mensagem dela é o encontro perfeito da horizontalidade com a verticalidade. Quando esse encontro, e o homem está bem no centro desse ponto de encontro entre o que faz assim e assim, a gente percebe que na horizontalidade dos nossos empenhos, nós estamos dando conta do salário do mês, estamos tentando pagar as contas de casa, estamos comprando roupa, remédio, comida para os nossos protegidos, para nos sustentar, estamos pagando os impostos. São os empenhos da horizontalidade. Estudando para conseguir um diploma universitário, estudando para passar no vestibular, seja qual for a sua faixa etária. Mas sabemos que essa horizontalidade, só ela, não resolve as maiores necessidades emocionais da nossa vida. É preciso que a gente acione a verticalidade das nossas intenções. É preciso que a gente some a horizontalidade, a busca da sintonia fina com os desígnios divinos. É preciso que a gente, através da prece, através do desejo de servir, entre em sintonia com as forças, as fontes geradoras
das energias psíquicas que vão nos alimentar para que a nossa horizontalidade funcione direitinho. Porque é muito bom sair de casa empolgado para trabalhar naquilo que a gente ama, naquilo que a gente gosta. É muito bom a gente sair de casa sabendo que vai voltar com comida para oferecer para os nossos filhos. Mas é muito bom também a gente ir para um centro espírita, oferecer nossos estudos, nossos esforços dentro de casa, lendo uma penca de livros para transformar numa aula, numa palestra, num ato de evangelização da criança e do jovem, num atendimento fraterno em que a gente aprende a escutar a dor do outro. É a hora em que a gente verticaliza as nossas intenções. A cruz do espírita é a força dinâmica do encontro dos talentos com a busca do serviço. Outro dia um amigo falou assim: rapaz, você trabalhou tanto tempo naquele lugar lá, agora já está em outro, você é um cara de sorte. Eu olhei e falei assim: mas eu não sei se a sorte que você entende como sorte é aquela que a gente usa para ganhar na Mega Sena, por exemplo. Eu não sei, porque a sorte, para mim, é a combinação de capacidade com oportunidade. Capacite-se, prepare-se, que as oportunidades vão aparecer. Se ficar sentado esperando, a felicidade não vai cair do céu. Felicidade, aprendemos com a doutrina espírita, é o resultado de uma construção interior, que vai resultar numa colheita lá na frente. Uma colheita resultado dos nossos esforços, da nossa vontade bem acionada para conduzir a empresa mental, nos seus múltiplos departamentos, a fazer desta a melhor encarnação pela qual já pudemos passar. Aí o povo pega e fala assim: mas eu tenho uma curiosidade de saber o que eu fui lá no passado. Não queira saber, meu querido. Pode ter certeza que essa é a sua melhor de todas. Outro dia eu falei isso para um rapaz, ele falou assim: melhor eu tô é essa lástima. Então imagina o que eu fui lá para trás. Pois é que a gente não volta na escalada evolutiva, a gente está sempre avançando. E se você acha que está uma lástima, aproveite que você está aqui ainda. E vá construindo as condições para você sair dessa como a melhor de todas. Não importa qual posição social você ocupou, quanto de dinheiro você tinha. O importante é você mobilizar as horas do seu dia, ao longo deste período produtivo da sua existência, para, quando chegar o inverno da vida e você tiver que recorrer aos celeiros da alma para ver quais provisões você guardou ao longo da sua vida, em forma de semeadura, para você usufruir na velhice, veja lá o que tem guardado já. Vê se você está fazendo direitinho. Veja se desde o começo da jornada você tem oferecido o melhor das suas energias psíquicas para favorecer a tranquilidade dentro de casa, a serenidade no seu ambiente de trabalho, a produtividade na sua vida. Muito, muito importante pensar nisso. Certa feita, fazendo uma palestra numa determinada cidade do Brasil, um amigo falou assim: eu falei lá que se a humanidade, o dia que o homem acreditar na reencarnação, a paz estará reinando em toda a humanidade. Ele falou que a palestra foi bem legal, porque estava lotada a casa espírita, um calor danado, e o povo lá, 1 hora ouvindo o confrade. Acabou a palestra, veio um monte de gente lá cumprimentar, e um garoto chegou, deu um aperto de mão e falou assim: eu vim aqui para lhe dar uma sugestão. Ele falou: o quê? Quando o senhor falou que quando a humanidade acreditar na reencarnação, o mundo estaria melhor, lá em casa somos todos espíritas, viu? Só eu vim assistir a sua palestra. Mas lá em casa todos somos espíritas. E na hora do almoço, você não imagina, é a terceira guerra mundial. Um falando mal do outro, um xingando aqui, xingando lá, e todo mundo acredita em reencarnação. Então, eu queria te sugerir o seguinte: além de falar que a reencarnação é algo importante para a humanidade acreditar e conhecer, eu pediria ao senhor que falasse que a partir do momento em que o homem acreditasse na força do amor, o mundo estaria melhor.
Porque a minha família, eu tenho um irmão, tenho uma irmã, o meu pai e a minha mãe, vive em pé de guerra e todo mundo espírita, todo mundo acredita, mas ninguém pratica. Mas se o senhor convidar a gente a se amar mais, pode ter certeza que o senhor vai acertar em cheio. Esse amigo falou para mim, falou que nunca mais repetiu aquela palavra anterior lá. Quando o mundo acreditar em reencarnação, porque tem um monte de gente que acredita e não mudou nada na vida dele, não adiantou nada até agora. Ô, gente, nós precisamos usar as nossas crenças, que são crenças raciocinadas, aprendemos com Kardec a termos uma fé que raciocina, que acredita, que duvida, que questiona, para melhorarmos a nossa atitude na horizontalidade do cotidiano. Inspirados pela verticalidade, a gente tem que arrasar aqui na convivência com os outros. Sermos uma referência, nos tornarmos inesquecíveis como referências de simpatia, de compreensão, de humildade. Vivemos uma era difícil, a era da arrogância. Todo mundo quer falar de si, a era do narcisismo. Todo mundo tem razão. Ninguém quer parar para escutar o outro. Quando alguém começa a falar, você já engata a primeira e vai falando a sua própria história. Que negócio é esse? Nós temos que ser amigos da escuta. A escuta atenciosa e interessada. Para estimularmos no outro o melhor dos recursos que ele possa vir a ter. Assim vamos encher de entusiasmo todos os caminhos e os celeiros da nossa vida pessoal. A palavra entusiasmo vem do grego entheos. Theos, Deus. En, dentro. Entusiasmo, então, é um Deus por dentro. A pessoa fala assim, não, fulano só está entusiasmado, isso vai passar logo. Quem dera estivéssemos todos entusiasmados, porque uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que carrega um Deus por dentro dela, um Deus de possibilidades, um Deus de potencialidades. É para isso que nós estamos aqui, para nos entusiasmar, para enchermos de alegria os 5 minutos de conversa com um colega de trabalho que às vezes está querendo se matar, está querendo dar fim à própria vida, mas te chama para um canto, você vai tomar um cafezinho, 5 minutos. Só de ouvir a pessoa já se afasta da ideia. Um sorriso despretensioso na rua, para um colega de trabalho, um bom dia, faz as pessoas se revigorarem, se sentirem importantes. Chamar alguém pelo nome é muito importante. Faz a pessoa se sentir um sujeito pertencente àquele contexto. Olha quantos mínimos recursos podemos usar para fazer com que a nossa vida fique melhor. E olha que nós estamos agora finalizando este ano, bem próximos agora do fim do ano, já estamos em condições de fazer uma avaliação de como é que foi 2020. E olha aí, hein, não me venha com essa história de que a pandemia atrapalhou tudo, porque a pandemia não está sendo igual para todo mundo, não. De jeito nenhum. Tem gente que está morrendo. Tem gente que está ficando muito tempo na UTI. Mas será que estamos todos aprendendo? Será que estamos aproveitando a lição para sairmos dessa pandemia com notáveis aprendizados que poderão mudar a nossa vida para sempre? Olha, infeliz é aquele que não aproveitar esses meses e meses de distanciamento social, de isolamento, de uma autorreflexão obrigatória, compulsória, para sair melhor do que quando entrou nesse período. Quando alguns me perguntam o que o Espiritismo acha disso, como é que pode? Que confusão toda é essa? O que esse povo fez no passado? Aí eu me lembro dos instrutores dizendo que há experiências coletivas que significam uma aceleração do processo de resgate da comunidade terrestre para que ela entre em estado de igualdade na sua grande maioria de habitantes do planeta no novo período de regeneração que está prestes a chegar. Estamos em cima da ponte, gente. Estamos na transição. Todo mundo transitando e a situação está feia, porque esta é a hora mais obscura da transição. Estamos vivendo a madrugada
do movimento regenerador. Crises, terrorismos, corrupção, bandidos governando países, déspotas oprimindo multidões, fazendo de milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas verdadeiros escravos da liberdade humana. Então é hora da gente aproveitar esse momento e aprender e avaliar como é que está sendo o nosso ano pessoal. Será que estamos aproveitando a oportunidade para sairmos dessa mais mansos de coração, mais pacificadores, mais humildes de alma, simples de espírito? Será que estamos mais atentos a isso, conforme o Sermão da Montanha nos sugere? Conforme Jesus fez, subindo ao monte e deixando um recado para a memória coletiva da humanidade, para todos os tempos. Essa é a hora de nós subirmos ao monte para entendermos se o recado foi devidamente aprendido. O nosso benfeitor espiritual Emmanuel deixou, através da mediunidade de Chico Xavier, o recado acerca da melhor postura para entendermos se isso aí que eu estou falando pode ser colocado em prática agora, nesses tempos difíceis, tumultuosos. Ele diz: recolhe-te e verás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e verás o horizonte de tudo que te envolve. Ora, se eu ficar limitado no meu circuito de pensamento, na dimensão restrita, precária da minha forma de pensar, às vezes imediatista, consumista, hedonista, e que só busco prazer a todo momento, só busco o meu próprio prazer, usufruindo, inclusive transformando o outro em objeto para eu obter o meu prazer, eu vou ver o limite de tudo que me cerca. Mas se eu fizer a expansão da consciência, se eu fizer assim, e apreender o outro, e perceber que eu não estou sozinho nessa jornada, aí eu vou conseguir entrar na condição de vislumbrar o horizonte de tudo que me envolve. De vez em quando, para enxergar melhor, é preciso que a gente saia do vale e suba a montanha. Quantos de vocês aí não gostam de ir para Campos do Jordão? Dar uma passeadinha naqueles fins de semana geladinhos, gostosos. Ou Santo Antônio do Pinhal. A beleza, muitas vezes, não está lá, mas no trajeto. Já perceberam que a partir de um determinado ponto na serra, se a gente olha para cá ou para lá, a gente começa a ver os núcleos urbanos, as várias cidades no vale? Sobe lá no pico do Itapeva, para você perceber que de lá dá para ver o vale do Paraíba inteiro. A Serra da Mantiqueira aqui e a Serra do Mar lá na frente, para descer lá para a Serra das cidades do litoral norte. Nós vivemos mergulhados no vale do Rio Paraíba. Por isso que chama Vale do Paraíba. Metaforicamente, para enxergar melhor o Vale do Paraíba, é preciso que a gente suba a Serra da Mantiqueira e veja lá do alto. Porque quando a gente vai para o litoral, lá na Serra do Mar, quando a gente olha lá embaixo, vê a beleza do oceano, batendo nas praias de Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, Ilhabela. Para enxergar mais longe, portanto, é preciso que a gente suba de nível. É preciso que a gente aprenda a verticalizar as nossas intenções. É preciso que a gente coloque em ação a cruz viva e vazia que o Cristo nos deu, porque ele está por aí circulando e trabalhando. E nos chamando para fazer o melhor. Então, nesse sentido, é preciso que a gente siga adiante, que a gente siga à frente, com toda a coragem da vida, para exercermos todos os nossos talentos. Verbos de movimento, preste atenção. O semeador saiu a semear. Quais são as sementes que estamos carregando? Já parou para perceber o que você é bom? De repente você fala bem. Vai preparando para dar uma aula na evangelização. Eu queria ser médium. Eu queria receber os espíritos, eu queria saber tudo, queria ver o passado das pessoas. Ok. Vai dar uma aula de evangelização, então, para as crianças. Ali, os espíritos treinam a sua mediunidade. Não, mas evangelização é chato. Pois é assim que é. A gente tem que aprender a ser humilde e aceitar a disciplina das múltiplas tarefas que quem sabe mais do que nós nos oferece para a gente aprender.
É preciso que a gente ocupe o lugar do serviço. É preciso que a gente se ofereça para o trabalho. O espírito Caid Bar Schutel, o bandeirante do espiritismo, chamado o bandeirante do espiritismo, que foi prefeito da cidade de Matão no ano de 1900. Quem já foi a Matão percebe que aquela estrutura da cidade tão linda, tão bacana, as avenidas largas, foram todas projetadas por Caid Bar Schutel quando prefeito da cidade, que trabalhava com farmácias homeopáticas, remédios homeopáticos. Caid Bar escreveu, já desencarnado pela mediunidade de Chico Xavier, no livro O Espírito da Verdade, publicado pela Federação Espírita Brasileira, uma mensagem na qual fala que quando nós entramos numa casa espírita, seja o presidente da casa, seja o diretor de departamento, ou seja o faxineiro que vai lá limpar para deixar tudo limpinho, todos nós entramos para receber. Porque todos somos necessitados. Uns mais, outros menos. Alguns entram na casa espírita para oferecer. Então, ainda que na condição de enfermos, nós já podemos, a convite do Cristo, trabalhar como enfermeiros, ajudando aqueles que estão sofrendo mais do que nós. E assim é a vida. A casa espírita é um templo de pedra material que tem uma única função: receber a todos e disciplinar os esforços da equipe. Numa sala funciona um departamento, na outra uma reunião mediúnica, e assim vai. No salão grande tem a palestra para o esclarecimento das pessoas, já que aprendemos com Emmanuel que a maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é divulgá-la. Mas aprendemos também com Emmanuel que não basta apenas ir e pregar. Ir e pregar, olha aí, outro verbo de ação. Ir e pregar. É a atitude, é fazer. Emmanuel sugere, ide e exemplificai, que é uma forma segura de pregação. Na pregação eu levo a mensagem daquilo que me faz feliz, na doutrina que eu resolvi abraçar. Mas na exemplificação não preciso abrir a boca, não. Mas preciso abrir os braços. Preciso ser afeito ao trabalho, ao estado de serviço. O Evangelho nos diz assim: orai sempre e nunca deixai de orar. Essa frase me intrigou, mas como assim orar sempre? Alguém me chama para sair falando, calma que eu estou orando, porque o Evangelho pediu para eu orar sempre e nunca... Ora, orai sempre e nunca deixar de orar é impossível, no sentido formal da palavra, formular uma prece. Mas a frase nos remete a uma compreensão de que esse orar sempre é então um estado psíquico de atitude mental. É uma condição em que eu me coloco acima da média da condição precária da psicosfera coletiva da humanidade, que pensa no ódio, que pensa no consumo, que pensa no imediatismo, que pensa na rivalidade, que pensa nos extremos, que pensa no maniqueísmo. Orai sempre e nunca deixar de orar é sempre ter um livro à mão para ler, sempre ter um amigo para entabular uma conversa superior, ouvir uma música de qualidade que me remeta a um estado psíquico de relaxamento. Isso é mudar de faixa, é subir de nível. E aí, quando eu subo de nível, eu saio do modo primário de funcionamento humano. Ao subir de nível, eu me coloco não só num estado mais sutil de pensamento, mas também num estado de atividade e de trabalho. Eu me coloco a serviço dos benfeitores espirituais. Aprendemos, lendo as obras de André Luiz, que os espíritos superiores têm radares. Eles instalam radares nas cidades que ficam captando a onda mental dos moradores. Dependendo da necessidade de um atendimento socorrista urgente, eles acionam os radares e o radar vai pegar quem é que está vibrando mais para cima. Pim, pega você, por exemplo, que está fazendo uma prece ou um culto do evangelho no lar, ou conversando com a sua esposa ou seu esposo no nível superior, projetando trabalhos fantásticos.
Eles captam e mandam um comando: vai trabalhar. E de repente a pessoa sente uma vontade, seja você, por exemplo, sente uma vontade de comprar um pão na padaria, de sair de casa e de repente em 5 minutos você está na rua, indo até ali na esquina para buscar o que você precisa, um remédio, seja que for, na casa em que você se encontra. E no meio do caminho você encontra a pessoa querendo cometer um problema para si mesma e para o seu destino. E os espíritos falam: agora é contigo, vai e age. E você chega e faz aquilo que precisa ser feito. E você só foi chamado porque você estava na onda mais elevada. Não falamos agora há pouco da importância da gente acionar ou subir o monte, tal como Cristo fez para pregar o sermão da montanha? Nós também subirmos o monte do nosso próprio querer, da nossa própria vontade de fazer o bem. Essa é a nossa hora. O que em 2020 você fez? No sentido de subir o monte das suas próprias dificuldades ou dos seus próprios desafios para alcançar os seus objetivos? O que faz sentido na sua vida? O que tem dado sentido na sua vida para que você possa ficar num estado psíquico de trabalho? Na hora que chamar, você está pronto para servir. Olha, eu vou contar um caso para vocês. Um dia eu sou de Minas, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e estava dando aula no conservatório, sou professor de música, violão, me formei no conservatório e dava aula lá de violão erudito. E era altas horas já, 10 horas, acabou a aula, eu peguei o carro e vim embora para onde eu morava com os meus pais, num bairro distante. E faltando assim 100 metros para chegar em casa, na hora que eu fiz uma certa curva, um rapaz apareceu na frente do meu carro. Por favor, e fazia assim, fazia assim. Eu quase atropelei o moço, mas eu olhei lá na frente o morrinho para subir, para chegar na garagem da minha casa. Eu tinha trabalhado 12 horas naquele dia. E eu falei: o que aconteceu, rapaz? Eu assim, por favor, me socorre. Meu parente ali tá difícil, tá passando mal. O homem já veio, já vieram trazendo o homem. Gente, eu nem tive tempo de dizer não, que eu também estava cansado. Enfiaram o homem dentro do carro. O homem gemia e gritava, e o rapaz veio no banco da frente. E aí eu peguei, na hora, eu olhei para o muro da minha casa, olhei para o censo do servidor, falei: pronto, já que eu fui convocado, agora eu vou. Aí eu peguei, levei, fui embora, de volta para a cidade. Que é longe, era mais ou menos uns 10 quilômetros da minha casa, o centro da cidade. E eu já fiquei matutando, enquanto o homem gemia lá atrás, qual hospital eu iria. E eu peguei um caminho, um atalho para chegar o mais rápido possível no hospital que ficava no alto de um morro. A minha cidade, Juiz de Fora, é uma cidade cheia de morros. Então, falar em alto do morro, para lá é fichinha. Não sei se para você é, mas para lá é uma fichinha. E eu cheguei, veio um cara com a maca, pegou o senhor, colocou, enfiou num quarto lá na sala. Enfiaram uma injeção dele com agulha desse tamanho. Eu falei: Jesus, o que o senhor está sentindo? Aí o moço pegou, agradeceu e deu no pé. O rapaz que me parou o carro foi embora. E eu fiquei lá olhando para aquele senhor. E o enfermeiro veio e falou assim: ele está com uma crise renal horrorosa, grande, e a injeção para dar uma aliviada, tudo. Mas ele vai embora em breve, daqui a pouco. Daqui a pouco, quanto tempo? Vai ter que ficar aí 1h30, 2 horas, 3 horas. Eu falei: Jesus. Mas aí eu pensei assim: já que eu estou aqui, eu vou fazer a caridade até o fim. Eu vou ficar aqui com ele e vou levar ele de volta para casa. Aí o senhorzinho estava lá desmaiado lá, passando os efeitos da situação complicada para ele. E eu fiquei. Dali a 20 minutos, eu parado ali pensando: puxa vida, e o rapaz já foi embora, né? Deixou a bucha comigo. Chegou um táxi, uma alta velocidade, parou e tiraram de dentro do táxi. Tinham 3 pessoas: uma moça, uma senhora e um senhor. Esse senhor estava desfalecido. A maca veio, pegaram aquele senhor e ele foi levado na maca direto lá para cima. E eu olhando aquilo tudo, na hora que a moça mais jovem foi acompanhando aquele senhor, que eu vim a saber depois era o pai dela, aquela senhora pagou o táxi e veio caminhando. Uma senhora simples, singela, mas uma senhora já envelhecida pela maturidade dos dias,
veio caminhando, eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela chorosa, eu abri os braços, não sei por quê, eu sei que eu me senti compadecido por aquela mulher que eu nunca havia visto na minha vida, abri os braços, ela entrou nos meus braços e falou assim, meu filho, se esse homem morrer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu abracei e pensei assim comigo, Senhor, já sei por que eu vim aqui. Aí eu a encaminhei para um sofá na recepção e na conversa com ela, soube que ele havia tido um infarto, foi trazido rapidamente para o hospital, a filha veio junto, e quando ela falou assim para mim, olha, eu sou serva de Maria, eu frequento a Catedral Metropolitana, faço parte do grupo de senhoras que confecciona coisas, roupinhas para as crianças, sou serva de Maria. Eu pensei naquela situação assim, falei, puxa vida, o que é estar a serviço de uma causa? Aí falei, Senhor, obrigado, obrigado por confiar no trabalho. E ele falou assim, e eu ouvi uma voz assim, a mediunidade nos permite certas atividades às vezes, né? Quando eles querem, eles permitem. O Espírito falou assim, a merecedora do carinho e da atenção aqui é essa senhora, meu filho. Você está aprendendo. O importante é você contribuir. Você foi chamado porque era preciso que estivesse alguém aqui, na sintonia do Cristo, para oferecer a ela, que é merecedora de longos e longos anos de vida dedicados ao bem e dedicados a Maria, Nossa Senhora. Então agora faça a tua parte e não atrapalhe a espiritualidade. Na hora que eu ouvi isso, eu falei, opa, deixa eu ficar quieto, escutar e falar o que for preciso. E comecei, porque eu estava ali disciplinadamente para aprender aquilo que aquela senhora já vivia plenamente na vida íntima dela, que eu não sabia o que era nem o que ela fazia. Eu sei que nesse meio tempo deu uma folga, eu fui até a recepcionista e falei, olha, se acontecer alguma coisa com esse senhor, faça um sinal para mim que eu dou a notícia para ela, porque daí eu vou preparando o terreno ali, porque parecia que ele estava muito mal. E a filha veio, sentou-se, e em poucos minutos as duas estavam lembrando coisas boas do pai. Porque eu disse a elas assim, queridas, eu aprendi na vida que saudade com dor não pode, só pode saudade com amor. E a saudade com amor nos abre possibilidades para a gente poder lembrar das coisas boas com as pessoas com as quais convivemos. E de olho na moça da recepção. Aí a moça bateu no mármore da recepção e eu olhei e ela falou, olha. Aí eu automaticamente me preparei para dar notícia quando veio o médico. E eu olhei, ele veio, cadê a família do seu fulano de tal? E eu fui à frente, falei, olha, eu não sou da família, mas eu estou aqui acolhendo essas duas. Se o senhor permitir, eu dou a notícia. E o médico falou assim, pode deixar, moço, eu estou acostumado. Ele devia estar emburrado, porque estava de plantão. O fato é que ele chegou para ela e falou assim, olha, a gente tentou de tudo, mas não deu certo não. O seu esposo morreu mesmo, seu pai faleceu. E sumiu. Nessa hora eu olhei assim e lembrei de André Luiz de novo falando. Ah, se os médicos orassem. Se eles orassem, eles poderiam ter também na palavra um instrumento de cura, tanto quanto tem no remédio e no bisturi, nas mãos. Aí a senhora desfaleceu, eu peguei ela no colo, levei de novo para o sofá e fiquei ali mais um tempão. De vez em quando eu olhava para aquele senhor que eu havia levado lá, ele só fazia assim para mim, ó. Tava melhorando o homem, tava melhorando. O fato é que acabou que eu fui para encurtar a história, eu fui com a filha dessa senhora até a casa desse senhor que morava no alto, na última rua do morro de Juiz de Fora, pegar a roupa dele. Eu ajudei a colocar a roupa no cadáver. Eu separei a briga de duas funerárias que queriam ver quem que pegava o corpo para poder ganhar o dinheiro do traslado. Eu tinha recebido naquele dia o salário e eu peguei e paguei a viagem, porque eles queriam enterrar o moço, esse senhor, numa cidade vizinha, cidade natal dele. Eu peguei e paguei o traslado para a funerária. Não sei antes ouvir daquela senhora que ela
gostava muito de Maria, gostava muito de Jesus e estava ali apta a aprender, porque esse foi mais ou menos o conteúdo que a gente conversou. Passaram-se 2 meses e, ainda em casa, em Juiz de Fora, eu recebi o telefonema, era dela, era no dia do meu aniversário, ela tinha anotado algumas coisas e resolveu lembrar daquele encontro, e falou assim: olha, queria te desejar Feliz Natal, eu não me esqueço nunca que naquele dia você acolheu o meu coração para que eu suportasse a dor da perda do meu marido. Já se passaram 2 meses, mas eu gostaria de te falar o seguinte: hoje eu fiz uma ligação tentando te encontrar e atendeu do outro lado uma pessoa e eu perguntei: cadê o Carlos Augusto? Poderia falar com o Carlos Augusto? Ele falou assim: o Carlos Augusto não está aqui não. A pessoa disse. Aí eu falei assim: não, mas que pena, eu queria falar com ele e tudo. O Carlos Augusto desapareceu, sumiu há 15 anos. Aí ela falou: como assim? Mas eu estive com ele tem 2 meses, ele me ajudou muito lá no hospital, que história é essa? Eu falei assim: não, querido, você deve ter se enganado, porque o Carlos Augusto que eu conheço, que morava aqui, meu filho, ele não está conosco aqui, eu não tenho notícia dele. Mas eu te agradeço por ter ligado, mesmo sabendo que foi um engano, porque ele realmente desapareceu. É que hoje é aniversário dele, então é uma forma de dizer que ele deve estar vivo por aí em algum lugar. Obrigado pelo seu engano. Aí eu vi que eu tinha discado o número errado e liguei para tua casa e agora sim eu estou falando com você. Então você está percebendo, meu filho, que Maria prega peças em nós. Nossa Senhora fez eu errar o número para cuidar do coração de uma mãe desesperada. Mas agora que eu acertei, eu quero te deixar o meu coração grato. E aí eu aprendi, com essa experiência que estou trazendo aqui nesse momento, que vale a pena a gente insistir no bem. Vale a pena a gente tentar o amor. Porque no auge da minha precariedade, os benfeitores contaram comigo para ajudar uma servidora do bem, que era merecedora do acolhimento do seu esposo que havia falecido. Ora, lá nos tempos primeiros, os benfeitores contam com a gente, com os poucos talentos talvez que tenhamos para poder fazer alguma coisa, mas podemos fazer alguma coisa. Portanto, aproveite o seu tempo. Faça uma reflexão de como é que foi 2020 para você, o que você aprendeu com a pandemia. Eu estou aqui, ó, inúmeras outras vivências como essa já me foram possíveis. Não porque eu sou bonzinho ou coisa parecida, mas porque eu preciso aprender. O Cristo sabe o tamanho da minha necessidade, então vive dando trabalho para eu aprender. E é no serviço que a gente aprende, ajudando o outro, que a gente consegue colocar uma sementinha na nossa jornada. Então é nesse sentido que eu quero deixar aqui o meu recado de carinho, de esperança, de entusiasmo, desse Deus por dentro do teu coração, para que nós fechemos o ano da melhor maneira possível, fazendo uma avaliação para ver como aproveitamos as horas desses meses agora que passaram. Desde março no Brasil, março até agora, novembro, a gente atravessou um tempo difícil. E vem dezembro aí, vem uma segunda onda, que a gente espera que não pegue, porque a vacina também está se aproximando. Enfim, tem mil coisas para a gente poder pensar. Mas é preciso que a gente pare e pense. Como será que aproveitamos o nosso tempo? Será que fizemos correto? Será que soubemos utilizar com sabedoria? Um ditado persa diz que o homem encontrou-se com Deus no meio do deserto e este lhe disse os dois grandes males do homem: a pressa ante o tempo e a lentidão ante a oportunidade. Quando temos um tempo para fazer as coisas, queremos fazer tudo para ontem, sem saber esperar o tempo das coisas. E quando chega a chance, agora não, deixa para amanhã. A caridade não pode chegar tardia. Há pessoas morrendo de fome agora. Há pessoas morrendo de fome de amor agora, de alguém que as escute nesse momento. Será que eu estou apto a ouvir os chamamentos para os meus propósitos? Será que eu já ressignifiquei a minha vida de tal maneira que eu tenha condições de fazer bem feito aquilo que me for pedido? Será que eu estou em condições de fazer além do que me foi pedido? São recados importantes.
recados para que você pense, recados para que eu pense, recados para que todos nós, integrados na onda psíquica do amor, saiamos dessa onda primária da precariedade humana e entremos em condições de serviço permanente, orando sempre e nunca deixar de orar no sentido do trabalho, prontos para o serviço, a qualquer hora do dia, a qualquer momento, porque estamos aprendendo a ler, estamos aprendendo a estudar, a extrair a mensagem que precisa ser extraída para servir de chamado para a execução da nossa semeadura. Tenhamos a certeza de que ao final da jornada, desta jornada, talvez não tenhamos condições evolutivas ainda de tocar as estrelas, mas com certeza teremos tido oportunidade de semear flores ao longo do nosso caminho. E que a gente possa, em plena primavera, colher os resultados e os frutos dos nossos empenhos, dos nossos esforços. Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. E o Cristo está no leme desse barco. A tempestade chega e ele acalma o seu servidor, para depois acalmar a tempestade. Primeiro, ele nos pacifica, porque ele sabe que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E podemos ir e pregar, e podemos sair a semear, para deixar o mundo mais regenerado, o mundo melhor. Nesse sentido, nós agradecemos a Jesus nesse momento pela oportunidade do trabalho, pela chance do serviço, pelos minutos dedicados à reflexão em torno da mensagem da Boa Nova, na esperança de nos fazermos melhores a cada dia, para sermos fiéis servidores do bem, e que o Cristo possa contar conosco sempre que Ele quiser, dentro das condições que nós pudermos oferecer, porque Ele vai nos pedir todas as nossas forças. E aquelas que não pudermos atender, o céu vai nos ajudar. E aí o mundo vai ficar melhor. Muita paz, muito obrigado, boa noite.